Falando francamente, senhoras e senhores, o nosso abraço aí, a equipe da Birigui Piscinas, que nos prestigia sempre com Falando Francamente há 6 anos, viu? 6, 7 anos. E o Júnior, nosso abraço. Às vezes a gente fica perguntando e tentando uma resposta de situações que ocorrem na política, formalizada por políticos, que acima de tudo são verdadeiramente aqueles que fazem com que os noticiários e os trabalhos sejam desenvolvidos rapidamente. Eu assisti há um tempo atrás aí uma denominação que apresentava uma pergunta dizendo o seguinte: o que eu estou fazendo aqui? E reportando a esse o que eu estou fazendo aqui, lembrei-me da Câmara Municipal de Birigui e, acima de tudo, serve até como talvez uma resposta, e eu tenho essa colocação de que há realmente necessidade de uma resposta urgente, porque aconteceu um fato. A prefeita Samantha Borini, como todo mundo sabe, recebe críticas em todos os setores e principalmente na Câmara Municipal de Birigui. E era necessário e era preciso que se escolhesse aí, acima de tudo, uma pessoa que pudesse falar dela, para ela, em prol dela, e citar tudo da sua administração. Então, para que tivesse uma voz dentro da Câmara Municipal, foi escolhido um grande vereador, talvez um vereador com mais tempo de mandato dentro da Câmara Municipal, Valdemir Frederico, que é um meu vereador. E sempre foi e sempre será, porque tenho por ele uma admiração muito grande e ele é bom nesse sentido, a palavra política. E a prefeita escolheu ele como seu líder. E a partir desse momento, tornou-se o trabalho da prefeita com muito mais defesa. Defesas eloquentes, defesas sinceras, defesas com muito ardor nos seus pronunciamentos, aquilo que vinha ocorrendo, porque verdadeiramente assumiu a liderança. Era o líder da prefeita municipal de Birigui, Samantha Rodrigues, Vadão da Farmácia. E que líder, às vezes até empunhando os microfones da Câmara Municipal, desenvolvia atividades que eram desenvolvidas pela própria prefeita, que passou a ter aí um voto de crédito maior na própria Câmara, em razão e em situação de seu trabalho e em razão maior aí dos pronunciamentos feitos pelo Vadão da Farmácia. Depois a gente coloca a seguinte palavra: ele estava fazendo um trabalho bom, excelente, grande líder. Tinha a postura da verdade, da sinceridade e, acima de tudo, da coragem de se pronunciar em coisas que está difícil de defender. Em situações que é impossível até fazer uma defesa, mas sempre encontrava um meio de dar uma volta e, dando uma volta por cima, chegava ao ponto de defender a prefeita na Câmara Municipal. Então era um grande líder. Qualquer prefeito, em qualquer situação, gostaria de ter um líder como o Vadão da Farmácia. O trabalho dele, nota 10. Aí então vem uma notícia. A prefeita municipal de Birigui coloca um secretário para ser o interlocutor com os vereadores. Se eu sou o Vadão, eu pergunto: o que eu estou fazendo aqui? Se ele já é o líder, já carregou nas costas aí a responsabilidade e até perdeu pontos, talvez em razão da defesa que fazia da prefeita. Porque todo mundo sabe, e a crítica maior, nunca na história de Birigui uma prefeita com pouco tempo de mandato aí recebeu tantas e tantas críticas, porque era uma esperança, já que vinha de uma situação dramática, de uma administração passada muito mal, ela seria a salvação da lavoura. Então é difícil fazer uma defesa. Aí a prefeita coloca uma outra pessoa, um secretário seu, que não tem tanta credibilidade na Câmara Municipal entre os vereadores como tem o Vadão, para ser o interlocutor. E esse secretário começou já a trabalhar, já ouvindo vereadores, levando vereadores para conversar com a prefeita. Ora, o que eu estou fazendo aqui? A gente, como eleitor do Vadão, tem o direito de fazer esse uso, porque, acima de tudo, tenho por ele um respeito, e ele um respeito por mim, pela Patrícia, pela nossa família, porque é autêntico. E sendo autêntico aí, chega uma situação que a prefeita coloca uma outra pessoa para falar em nome, talvez, dela mesmo. Ora, meu Deus do céu. E já houve o vereador Marcos Arripada se manifestou na Câmara e se manifestou aqui dizendo que as portas do gabinete dele estão fechadas
para a voz que a prefeita colocou lá para defendê-la lá, e com certeza aí ficar a colocação que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo aqui, é o que eu faço, dizendo que talvez seja até a pergunta que o próprio Vadão esteja fazendo, porque até então vinha carregando o time nas costas, vinha levando aí as pauladas e as vaias da torcida, que é a cidade, que é a população, porque realmente a administração está indo muito mal em alguns setores. Então pega-se um outro, chega lá e fala, você vai conversar com os vereadores. Aí o Vadão, como é que fica? Então eu gostaria e tenho certeza que o Vadão, com todas as suas responsabilidades, e são muitas, com a sua sinceridade e é eloquente, com o seu conhecimento profundo que tem, talvez nem fique magoado, nem fique chateado de ter um outro lá, que talvez sirva até de ajuda, né? Porque bater pênalti, escanteio, cobrar lateral, xingar o juiz é difícil. E com outro aí para servir de cunha, sabe o que é cunha, né? Servir de cunha pode ser até que melhore a situação. Mas eu, sinceramente falando, honestamente afirmando e falando francamente, essa eu não entendi. Se eu tenho um grande jogador do meu lado, para que eu vou sacá-lo ele no intervalo do jogo, se ele assume toda a responsabilidade e eu colocar alguém que não tem tanta credibilidade, que não tem tanto aceito, que não tem tanta moral para falar com os próprios vereadores, que alguns até viram o rosto e com certeza, talvez até acreditem naquilo que está sendo prometido? Ou será que algumas vantagens que esse interlocutor está oferecendo a esses que estão sendo ouvidos por ele? O que eu estou fazendo aqui? É uma boa pergunta, né, Vadão? É uma boa pergunta. E que só você pode ter a resposta ou a prefeita explicar. Aqui ela não vem, ela não gosta do Paulo Brito. Mas explicar para todo mundo aí o porquê da escolha desse interlocutor. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o programa. Eu tenho a responsabilidade de dirigir esse programa, de ficar falando francamente, de contar história, de trazer notícia, trazer informação. Na hora que aparecer um outro melhor que eu aqui, eu vou ficar perguntando, se eu sou eu e esse cara chega aqui, o que eu estou fazendo aqui? E nós vamos ficar aqui falando francamente, o que eu estou fazendo aqui?